Fala pessoal, Leandro Lopes aqui, professor de Sociologia. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho, pessoal, sobre aqui a introdução à Sociologia, essa área, né, essa área onde é classificado como uma das áreas das chamadas ciências humanas, né, onde se encontra ali a área de História, Filosofia, Psicologia, Geografia, né, e também aqui a Sociologia, que teve, tem e ainda terá, né, com certeza muito está contribuindo para a sociedade. Sociologia é uma área a qual vai estar lidando ali diretamente com a sociedade, né? É uma área onde nós vemos que o ponto de partida dela, dos seus pensadores, dos cientistas sociais, parte ali da Revolução Industrial, né? Quem conhece ali a Revolução Industrial percebe que ali foi um momento ali onde houve uma evolução no que se refere à questão do trabalho, à questão das máquinas, aquele período ali onde as pessoas que viviam nos campos, trabalhando ali, vão acabar migrando, né, para os centros urbanos, a ponto de pessoas que até então trabalhavam ali no campo vão ter que se adaptar a essa nova realidade ali, né? Porque agora era um novo momento, era uma transição, era uma mudança de pessoas que trabalhavam no campo para agora trabalhar nos centros urbanos. Só que juntamente com isso, a gente sabe que, assim como na vida, tem as chamadas adaptações, né? Nós somos seres adaptáveis, né? Nós sabemos disso. Então, na sociologia, a ciência da sociologia, os seus pensadores, eles acabam ali surgindo, né, como uma espécie de críticos, né, ali da Revolução Industrial. Porque quem conhece ali a Revolução Industrial vai perceber, vai entender que ali vai ter toda aquela questão ali de pessoas que trabalhavam mais de 15, 16 horas por dia. Havia o trabalho ali também das mulheres, até de crianças. Então é ali que vai surgir aqueles movimentos ali de igualdade, movimentos ali femininos, né? Claro que é sempre bom a gente lembrar, pessoal, que o grupo feminista, originalmente, ele é bem diferente do grupo feminista hoje, né? Embora o grupo feminista hoje reivindique algumas questões, algumas situações ali como igualdade, até questão salarial, do mesmo pé de igualdade do homem, mas o movimento, né, o movimento ali feminista mesmo, originário, ele é bem diferente do de hoje. Então, ali o grupo feminista que surge ali também na Revolução Industrial, elas vão buscar ali um pé de igualdade com os homens, essa questão salarial, de igualdade, a mesma quantidade de horas de trabalho. Então vai ser uma coisa mais relacionada ao trabalho mesmo ali, né? E hoje já parte para outras vertentes, né, os movimentos feministas. Mas dentro desse contexto, pessoal, dentro dessas situações ali de dificuldade por conta dos trabalhadores, vai surgir ali os críticos a esse sistema ali, né? Que aí ali vai entrar ali os sociólogos, né? Vai entrar ali os cientistas sociais que vão criticar o sistema ali naquele momento da Revolução Industrial. Então, mais uma vez, a sociologia, os pensadores sociais, eles surgem ali na Revolução Industrial e eles vão criticar aquele sistema por conta da situação que era ali até então. Então hoje, pessoal, dentro dessa introdução à sociologia, a gente vai ver aqui o seguinte: o homem e a sociedade, né? O homem e a sociedade. A sociologia, como disciplina científica, dedica-se ao estudo das relações sociais, das estruturas e dos processos que moldam a vida em sociedade. Então, a sociologia ela vai trabalhar aqui com as estruturas dos processos que moldam a vida em sociedade. Então, a sociologia ela vai trabalhar ali com o seu objeto, que será a sociedade. Assim como a teologia, por exemplo, o objeto de estudo da teologia é a Bíblia,
aqui a sociologia, o objeto dela de estudo, de pesquisa, será a sociedade no seu dia a dia, né? Então veja, seu surgimento no século XIX foi impulsionado pelas profundas transformações sociais decorrentes da Revolução Industrial, aquilo que eu falei no início. Então parte de lá. E da Revolução Francesa. E a gente sabe, pessoal, o quanto a Revolução Francesa ela acabou também, não somente a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, mas tantos outros movimentos dentro da história, elas vão acabar moldando, vão acabar influenciando outros movimentos, não somente ali do local, ali Europa, por exemplo, mas outros lugares do mundo, né? Então a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e tantos outros movimentos, né, iluminista, enfim, vários outros movimentos vão influenciar de maneira fortemente outros lugares do mundo. E o interessante aqui, pessoal, é que muitos movimentos, alguns historiadores, alguns pensadores, eles acabam ali classificando ali alguns pontos. Então, por exemplo, hoje a Revolução Industrial, muitos cientistas sociais, muitos sociólogos entendem que hoje nós estamos na era da tecnologia, né? Então a Revolução Industrial começa ali com a revolução das máquinas, né, digamos assim, e hoje estaria na terceira, quarta geração, que já seria essa era, essa revolução tecnológica, porque a gente sabe que no nosso dia a dia nós precisamos da tecnologia. A tecnologia ela tem a sua parte benéfica, né, que nos beneficia no dia a dia. Hoje nós estamos gravando aqui, por exemplo, essa aula, e nós estamos aqui usando tecnologias modernas para podermos estar aqui gravando essa aula. Então a tecnologia ela tem esse lado benéfico também no nosso dia a dia, né? É algo inegável ao qual nós não podemos negar, né? Então veja, dentro disso, tanto na Revolução Industrial e da Revolução Francesa, o surgimento, né, da sociologia, que geraram novas formas de organização social e questionamento sobre a ordem estabelecida. Ou seja, é muito normal, pessoal, dentro do campo das ideias, terem ali as divergências, ter os questionamentos, as problemáticas, né? Então isso é muito comum no campo das ideias, e na sociologia não é diferente. A sociologia também vai ter os seus questionamentos relacionados no dia a dia da sociedade. Vai ter assim as suas divergências, seus questionamentos, suas problemáticas. Existe sociólogo que vai aqui vai ter um pensamento X, vai ter outro sociólogo que vai ter também um outro pensamento, e está tudo bem. No campo das ideias é completamente normal esses questionamentos, essas complexidades, né? Isso faz parte no campo das ideias. E na sociologia não é diferente, né? Que geraram, né, dentro desse contexto aqui da Revolução Industrial e Francesa, que acabaram também gerando formas de organização social e questionamentos sobre a ordem estabelecida. No caso ali, a Revolução das Máquinas ali no seu início, né, como nós vimos aqui no início, foi algo que, como precisava-se de uma demanda de pessoas, então ali trabalhavam mulheres, trabalhavam crianças, né, e tantas outras pessoas ali para que pudesse ali estar ali, vamos dizer, suprindo aquele momento ali, né, de demanda. Então veja, para o estudante de teologia e sociologia, oferece ferramentas essenciais para compreender o contexto que a fé é vivida e praticada. Ela permite analisar as dinâmicas sociais que influenciam as comunidades religiosas, os desafios éticos e morais da sociedade contemporânea e o papel da igreja na promoção da justiça social e do bem-estar coletivo. Então veja, a sociologia ela tem a contribuir na teologia, a teologia tem a contribuir na área sociológica. Então veja que a sociologia, juntamente com a teologia, tem esse lado da chamada justiça social. A Bíblia fala de uma justiça social, a Bíblia fala de uma ação social, a Bíblia tem esse cuidado especial de Deus ali pelos mais pobres e pelos mais necessitados, né? É claro que Deus ali não é somente Deus dos pobres, mas é Deus de toda a humanidade, embora ali dentro daqueles contextos ali a gente vai perceber que Deus ele vai ter um cuidado especial para o mais necessitado ali.
devido à situação do cotidiano e do contexto que vivia tal pessoa naquela época. Então, ali dentro disso, Deus ele vai ter um amor, ele vai ter um cuidado ali específico, especial também por essas pessoas, né? Então, tanto a sociologia como a teologia, uma tem que contribuir com a outra. É claro que a metodologia são metodologias diferentes, né? O objeto de um é a Bíblia, o objeto de outro é a sociedade. Mas eu, como estudante de sociologia, estudante de teologia, eu posso ali estudar, por exemplo, a sociedade da antiga Galileia. Eu posso estudar a sociedade daqueles dias de Jesus a qual ele viveu aqui na Terra. Então não tem problema nenhum. Como é que era a sociedade? Inclusive tem até livros, né, que abordam essa questão da sociologia, da sociedade ali dentro da Bíblia, né? Embora, como eu falei anteriormente, existem essas complexidades, mas são estudos que vale a pena nós estarmos lendo, estarmos ali a par para nós sabermos como é que era a sociedade ali. É claro que a sociedade ela muda ao decorrer do tempo, é claro que surgem novas perspectivas, novas complexidades, novos questionamentos, mas dá para nós estarmos ali descobrindo como é que era a sociedade ali nos dias de Jesus, naqueles dias, o cotidiano, né? Então dá para nós estarmos analisando isso também. Então veja, dentro disso, as comunidades religiosas, dentro dessa dinâmica social, ela permite que nós venhamos analisar a sociedade aos olhos aqui da Bíblia, por exemplo, né, dentro da teologia. O que a teologia tem a falar em relação à sociedade, né? Então são situações que nós possamos, que é importante a gente estar falando, frisando, para até numa situação de nós estarmos vendo um outro lado, né? Uma outra perspectiva aqui do tema, do assunto. Isso de um modo geral, né? Então veja, o homem como ser social. O homem é um ser social, né? O homem ele é um ser social, sociável, um homem de relacionamentos, um homem que vai ter esse lado social dentro da sociedade, né? A concepção do homem como ser social é um pilar fundamental tanto para a sociologia quanto para a teologia. Então veja, a concepção do homem como ser social é um pilar fundamental tanto para a sociologia quanto para a teologia. Então veja, Aristóteles na antiguidade já afirmava que o homem é um animal político, né? Ou social. O homem é um ser socialmente, o homem é um ser social na sociedade, indicando sua natureza intrínseca de viver em comunidade. Então veja que dentro o homem relacionado ali à sociedade, o homem é um ser sociável que tem esse lado de se comunicar, esse lado de estar ali na troca de mercadorias, no comércio, estar se relacionando, conversando, fazendo trocas. Então tudo isso se enquadra aqui no chamado ser sociável. O ser humano é um ser sociável, um ser comunicativo, um ser que está ali numa rede de relacionamentos, né? Por exemplo, os chamados networks aí, muito comum no nosso dia a dia, ali é uma espécie de um relacionamento voltado para essa questão profissional, né? Essa questão de experiência profissional, indicação, né? Então, a gente vê como exemplo isso, né? Esse network, esse feedback, esse lado social, esse lado comunicativo das pessoas, né? Então, veja, na sociologia, a socialização é o processo contínuo pelo qual os indivíduos aprendem e internalizam os normas, valores, costumes e conhecimentos de sua sociedade. Peter Berg e Thomas Leckmann distinguem a sociologia, ou a socialização, em duas fases principais. A primeira, a socialização primária, ocorre na infância, principalmente no seio familiar, e é responsável pela formação da identidade básica do indivíduo. Então, dentro aqui do entendimento desses dois pensadores, desses dois sociólogos, desses dois eruditos aqui,
O primeiro é a socialização primária. Começa o quê? Em casa. Por quê? Porque é em casa, no seu seio familiar, que você vai ter esse lado comunicativo, esse lado social. Ali será a base. Então é ali que você vai conhecer o seu pai, conhecer sua mãe, ali no dia a dia, os pais vão conhecer os filhos. Então é no ambiente familiar que começa, né? Por isso essa expressão aqui, socialização primária. Então é aqui que acaba formando a identidade básica do indivíduo. É no seio familiar, né? O segundo é a socialização secundária, que acontece ao longo da vida, em diferentes contextos sociais, na escola, trabalho, igreja, e envolve a aquisição de papéis sociais específicos. Então aqui é interessante que aqui, diferente do primeiro aqui, da socialização primária, onde começa em casa, essa socialização, já a socialização secundária, ela já é nesse ambiente externo, fora das quatro paredes, né? Escola, trabalho, igreja. Então ali a pessoa ela vai acabar tendo aqui uma rede maior de relacionamento. Tanto na igreja, como trabalho, escola, faculdade. E envolve a aquisição de papéis sociais específicos. Então veja, enquanto um vai ser mais nesse ambiente familiar, que é o ponto de partida, a base, já a socialização secundária ela já acontece ao longo da vida. E dá para entender, pessoal, que esse longo da vida talvez nos indique o quê? Que ao longo da vida a gente vai se tornando pessoas a qual vai ganhando experiências por meio dessas redes de relacionamentos. Porque tem coisas na vida, a gente sabe, que é o decorrer do tempo mesmo que a gente aprende, né? E na prática, a prática é o cotidiano, é a vida prática, propriamente dita. Onde você coloca, digamos ali, entre mão na massa, como costuma se dizer, né? Por quê? Porque você está ali, de fato, praticando ali a tal situação, tal atividade, né? No caso aqui, esse ser social, né? Então, olha só, os papéis sociais são os comportamentos esperados de um indivíduo em uma determinada posição social, enquanto o status refere-se à posição que o indivíduo ocupa na estrutura social. Grupos sociais são conjuntos de pessoas que interagem entre si e compartilham normas e valores e possuem um senso de identidade coletiva. Então os papéis sociais são comportamentos esperados de um indivíduo em uma determinada posição social. Então cada um, é como se cada um, pessoal, tivesse um papel específico dentro da sociedade. Então é dentro da sociedade, nesse contexto sociável, é que a pessoa vai o quê? Descobrir, ou vai melhor, ter determinados comportamentos dentro da sociedade. Então olha, os pensadores clássicos da sociologia, né, ofereceram contribuições fundamentais para a compreensão da relação entre o homem, a sociedade e a religião. Então vai chegar um momento onde vai surgir não somente aqueles que foram críticos, por exemplo, da Revolução Industrial, os sociólogos ali, mas depois vai surgir uma outra geração, onde eles vão aqui compreender a sociologia, mas também dentro de uma perspectiva ligando a religião e ao homem. O homem, a sociedade e a religião. Então um dos primeiros deles, um dos mais famosos, é o Émile Durkheim, né? O Émile Durkheim, ele que foi ali um filósofo, um sociólogo francês, né, enfatizou o conceito de fato social. Então essa expressão fato social é atribuído ao Émile Durkheim, né, nascido em 1858 e falecido em 1917. Né. Então, o que é esse fato social? É o quê? É que são maneiras de agir, pausar, pensar e sentir que são externas ao indivíduo e exercem coerção sobre ele. Então, por exemplo, quando há uma greve, por exemplo, de professores, uma greve de policiais,
uma greve de servidores. Isso é um fato social. O fato social, entende-se que um fato social também é algo que acaba, digamos, mexendo ali na estrutura. Acaba mexendo ali na estrutura do dia a dia daquele comportamento social. Né? Então, por exemplo, quando certos servidores, professores, policiais entram em greve, vai ter ali uma mudança no dia a dia. Por exemplo, não vai ter uma demanda maior de policiais nas ruas, por exemplo. Professores que entram em greve, não vai ter aulas ali, depois vai ter que repor, enfim, a não ser que ocorra uma outra situação ali, uma outra alternativa. Mas esse fato social, ele acaba o quê? Modificando, acaba mexendo, de certa forma, ali no cotidiano da sociedade, né? Então, o primeiro que vai usar essa expressão fato social é o sociólogo aqui, o Émile Durkheim, né? E outro ponto, a religião desempenha um papel crucial na integração social. O Émile Durkheim, ele estudava, ele explanava a sociologia também dentro de uma perspectiva religiosa, da religião mesmo, né? Então, veja, um outro ponto é que a religião desempenha um papel, no pensamento de Durkheim, na integração social, reforçando os laços comunitários e a moralidade coletiva. Em sua obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele argumenta que a adoração ao sagrado é, em última instância, a adoração da própria sociedade. Então, o Émile Durkheim, ele entendia, em outras palavras, a contribuição da religião na sociedade. Tanto é que existe a psicologia da religião, né? Então é uma psicologia dentro de uma perspectiva religiosa. E vai abordar ali temas, assuntos relacionados a isso. Por exemplo, como é que a religião acaba ali influenciando o pensamento da pessoa, no seu dia a dia, né? Dentre outras coisas mais. Então veja, a vida religiosa, aqui, dentro dessa obra de Émile Durkheim, ele argumenta que a adoração do sagrado é, em última instância, a adoração da própria sociedade, né? Então veja só, um dos pais da sociologia, pessoal, ou o pai da sociologia considerado, é o Auguste Comte, ou Auguste Comte, conhecido também como o pai do positivismo, né? Quem já estudou história aí, quem é professor de história, com certeza passou aí por essa, que é uma das chamadas escolas, né, de pensamento, que no caso aqui é a escola positivista, né, que defende o uso da observação e da análise empírica para compreender os fenômenos sociais. Esse empírico aqui tem um sentido de experiência, né? Então era importante, ele defendia o uso da observação, a pessoa observando ali a observância, e da análise da experiência, da própria experiência para compreender os fenômenos sociais. Então olha só, o outro pensador e sociólogo é o Max Weber, nascido em 1864 a 1920. Weber focou na ação social. Enquanto o Émile Durkheim ele focou ali uma das perspectivas dele foi a religião, aqui o Max Weber ele focou mais na área social, a ação social, que é o comportamento humano dotado de sentido e orientado pela ação de outros indivíduos. Sua obra mais conhecida é a Ética Protestante e o Espírito Capitalista, que investiga a relação entre a ética calvinista e o desenvolvimento do capitalismo, né, moderno. Ele argumentou que certos valores protestantes, como a disciplina, o trabalho árduo e a poupança, contribuíram para a formação de uma mentalidade capitalista. Então, o calvinismo, pessoal, que é uma linha, digamos, teológica, eles acreditavam nesse trabalho árduo, né, nessa disciplina, nesse trabalho árduo, com uma forma até de dignidade também, né, com uma forma que, num sentido de que era bem visto, né, era algo louvável, digamos assim, uma pessoa que tinha uma disciplina, uma pessoa que trabalhava ali no dia a dia de maneira até árdua, né, então o calvinismo ele vai admirar isso, né. Então olha só, Weber também introduziu o conceito de desencantamento do mundo, referindo-se
ao processo de racionalização. Então veja, pessoal, essa racionalização é um processo pelo qual a sociedade passa a ser organizada cada vez mais como base na razão. A gente lembra do iluminismo, por isso que chama-se século das luzes, ou a era da razão. Então o iluminismo é um movimento filosófico ali, a qual ele entra no intuito de tirar aquela ideia, aquele pensamento de Deus ser o centro ali, né? Dentre outras coisas mais. Então, até então, todo o pensamento, todo o estudo, a pesquisa, estava dentro de um contexto onde Deus era o centro. Então, quando o iluminismo ele surge, o iluminismo ele vai estudar todos esses pontos, não mais dentro de uma perspectiva religiosa, né? ou dentro da dependência da igreja, dentro da tradição cristã, dentro da tradição religiosa, não. Eles vão retirar esses elementos e agora colocar o quê? A razão, né? Por isso que se fala ali a era da razão, a era das luzes, né? O iluminismo, no sentido de iluminar a sociedade que outrora, segundo eles, estava em trevas, né? Relacionada ali à Idade Média, né? E que a gente sabe que, na verdade, é uma expressão que, na verdade, não condiz com o que foi realmente a Idade Média, já que a Idade Média tem toda a sua riqueza, a sua cultura também, tá? Mas olha só, essa secularização, pessoal, é o processo pelo qual a religião perde influência sobre a sociedade, especialmente nas áreas política, científica, educacional e jurídica, né? Então, veja, por exemplo, a igreja ela influenciava diretamente as leis e o governo. Hoje o Estado é laico, não tem religião oficial. Leis são baseadas na Constituição, não em textos religiosos. Então veja que as leis hoje não são mais baseadas em textos religiosos, mas agora existe que uma Constituição, para que as leis sejam regidas de acordo com essa religião. Ok, pessoal? O outro aqui, pensador, para nós finalizarmos aqui o nosso raciocínio, é o Karl Marx, nascido em 1818 a 1853. Marx, em sua análise crítica da sociedade capitalista, desenvolveu os conceitos de alienação, onde o trabalhador se torna estranho ao produto, né, e seus semelhantes. Então veja, o Karl Marx ele já vai enfatizar essa questão da chamada classe operária, né? Então ele vai bater mais nessa questão mesmo do trabalhador como operário, essa questão da exploração do patrão sobre o trabalhador, então ele vai focar mais nessa questão. Então veja, para Marx a religião é parte da superestrutura e funciona como o ópio do povo, servindo para mascarar as contradições sociais e justificar a exploração. Então para ele, a religião ela acabava mascarando que na verdade usava-se a religião para justificar a exploração. Então o Marx ele vai ser um crítico à religião, né? É importante notar que essa crítica se insere, pessoal, em um contexto de profunda desigualdade social. Então veja, ali na Revolução Industrial houve uma desigualdade social, né? E não necessariamente desqualifica a experiência religiosa em si, mas sua função ideológica em determinadas estruturas de poder. Então, dentro desses pensadores aqui, pessoal, a gente percebe que cada um deles contribuíram para a formação do pensamento social. O Emile Durkheim vai enfatizar a questão do fato social, da religião relacionada à sociedade. Max Weber já vai enfatizar a ação social e Karl Marx já vai enfatizar essa questão mesmo do trabalhador, sendo ali uma pessoa que tem que ter os seus direitos, trabalhar com dignidade e não uma pessoa que vai estar sendo alienada, não uma pessoa que vai estar sendo, na verdade, explorada pelos patrões, mas pessoas que vão estar trabalhando de maneira digna. E a gente vê, de modo geral, pessoal, a gente não pode fechar os olhos para isso, a gente sabe que a desigualdade ela é algo muito patente, por exemplo, aqui no nosso Brasil, ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, nossa primeira unidade, né, aí daqui da nossa introdução à sociologia. Até a próxima.